Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 33ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura desse Poder, que se realiza em 26 de nove de 2016, às 19 horas. Solicito ao senhor secretário que faça leitura da ata da 32ª Sessão Ordinária realizada em 19 de 6 de 2016. Ata da 32ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, Rondônia. Aos 19 dias do mês de setembro, no ano de 2016, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, RO Rondônia, localizado Avenida Castelo Branco, 930, sob a presidência da vereadora Sheila de Freitas, sem partido, estiveram presentes os senhores vereadores do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Luiz Henrique Sanches Lima, do Partido Democratas, Ananias Pereira de Jesus e José Pedro das Neves, do Partido Progressista, Claudina Jasque Felberg, do Partido Democrático Trabalhista, Marcos Vinícius de Carvalho e Rosa Maria de Souza de Marcha, do Partido Socialista Brasileiro, Elias Josias da Silva, Fábio Ferreira dos Santos e João Batista Rocha Bozo, do Partido dos Trabalhadores, José Irineu Cardoso Ferreira, e do Partido Trabalhista Brasileiro, Paulo Rogério Ferreira dos Santos. Invocando a proteção de Deus, observando o quórum regimental, a presidente abriu os trabalhos, secretariado pelo vereador Henrique Sanches, lida a ata da 31ª Sessão Ordinária, realizada em 12 de nove de 2016, colocada em única discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes, pois os vereadores José Irineu e Paulo Adail ainda não haviam chegado. A presidente solicitou intervalo de 10 minutos para se reunirem na sala de reunião para discutir o subsídio dos secretários. Lido o ofício número 462/2016 do prefeito municipal. Lido o projeto de lei de número 2579/2016 de autoria do Poder Executivo Municipal. Lido o ofício número 465/2016 do prefeito municipal. Lido o projeto de lei de número 2580/2016 de autoria do Poder Executivo Municipal. A presidente informou que o balancete financeiro da Câmara Municipal referente ao mês de agosto se encontraria na Secretaria Financeira desta Casa de Leis, à disposição de todos para qualquer averiguação. Lida a emenda modificativa número 020/2016 de autoria dos vereadores Marco Vinícius de Carvalho, José Pedro da Neve, Rosa Maria de Souza de Marcha, Claudina Jacques Felberg, Luiz Henrique Sanches, Sheila de Freitas Cassol, Paulo Rogério Ferreira dos Santos, Elias Josias da Silva, Fábio Ferreira dos Santos, João Batista Rocha Bozo e José Irineu Cardoso Ferreira. Ao projeto de lei de número 2577/2016. O vereador Ananias não quis assinar a emenda. Lidas as indicações de número 2256 do vereador Elias Josias e a 257 do vereador Paulo Adail. A presidente determinou o envio das indicações a quem de direito, conforme reza o regimento interno dessa Casa de Leis. Sem que houvesse mais matéria para ser lidas, sem que houvesse escrito para fazer uso da tribuna e sem que nenhum vereador tenha solicitado intervalo regimental, foi feita a chamada regimental e constatou-se a ausência do vereador Paulo Adail. Lida a ordem do dia. Lido o parecer de número 075/2016 de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Lido o projeto de lei de resolução 526/2016 de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, colocado em única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Lido os pareceres de número 077/2016 de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação e a de número 068 de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento,
Lido o projeto de lei de número 2578/2016, da autoria do projeto de autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Lido o projeto de lei de número 2576/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em segunda discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Lido o parecer de número 076/2016, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Lido o projeto de lei de número 2577/2016, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, colocado em primeira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. O vereador Marcos Vinícius pediu para incluir a emenda modificativa 020 na próxima sessão, uma vez que o projeto de lei vai estar em segunda votação. Não havendo mais matérias para serem apreciadas, e nem o vereador inscrito em explicação pessoal, e nem pelas lideranças partidárias, e mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão, e eu, Luiz Henrique Sanches Lima, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais membros da mesa. Pimenta Bueno, em 19/9/2016. Colocar ato em única discussão. Colocar ato em única votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Aprovado por todos os presentes. Informa a todos que os movimentos contábeis os movimentos contábeis do Poder Executivo Municipal do mês de agosto de 2016 e seus anexos, bem como os movimentos contábeis da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2016 e seus anexos, estarão na Secretaria das Casas Financeiras à disposição de todos os senhores vereadores e os demais presentes. Incluindo o movimento contábil da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de agosto, estará também na Secretaria das Casas à disposição de todos os vereadores e todos os senhores presentes. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do requerimento número 58/2016 do vereador Paulo Adail. Requerimento número 058/2016. Autoria, vereador Paulo Adail Brito Pereira. Assunto: requeira mesmo ouvido ao plenário na forma regimental, seja presente e encaminhado ao plenário para justificar minha ausência na 32ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura deste poder, realizada em 19/9/2016 às 19 horas, pois me encontrava na zona rural, setor Dimba e Marco Rondon, retornando à noite e não chegando a tempo hábil para participar da sessão. Coloco em única discussão. Coloco em única votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Sem que tenha mais matéria para ser lidas e votadas no primeiro expediente, sem que tenha nenhum vereador inscrito.
Inscrito em tema livre. Sem que tenha mais inscritos, nenhum vereador solicitado de trabalho regimental, prossigo a sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Tem que ler isso aqui ou não? 33ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, que se realiza em 26 de nove de 2016, às 19 horas. Ordem do dia. Única discussão. Parecer número 073 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer 066/2016 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Única discussão e votação. Projeto de resolução 525 de autoria dos vereadores. Posso falar? Rosa Maria de Souza Demarche e demais vereadores. Segunda discussão e votação. Projeto de lei de número 2573/2016 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre disciplina o uso de caçambas estacionárias nas vias de logradouras públicas para recolhimento de entulhos provenientes de obra particular e da outras providências. Proposta de emenda à lei orgânica do município número 023/2016 de autoria dos vereadores Rosa Maria Demarche e outros demais vereadores. Única discussão, parecer de número 078/2016 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, parecer número 069/2016 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos. Única discussão e votação, emenda modificativa número 020 dos vereadores Marco Vinícius e demais vereadores. Projeto de lei número 2577/2016. Segunda discussão e votação. Redação final do projeto de lei número 2577/2016, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Pimenta Bueno. Única discussão, parecer número 079 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, parecer número 022 da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer de número 070 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos. Primeira discussão e votação, projeto de lei de número 2579, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.120.981,56, destinado a suplementar a dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. Única discussão, parecer de número 080 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, parecer de número 071 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Primeira discussão e votação, projeto de lei de número 2580/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por recurso vinculado à receita no valor de R$ 126.208,76, destinado a suplementar a dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Pimenta Bueno, em 22 de setembro de 2016. Paulo Adail de Brito, presidente. Solicito ao seu secretário que faça a chamada regimental. O Henrique chegou? Henrique. Encontra 12 vereadores presentes e só um ausente, que é o vereador Henrique. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 7
número 73 de 2016, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer número 073/2016, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Senhor presidente, nobres pares, a comissão se reuniu para exarar parecer quanto ao projeto de resolução número 525, que dispõe sobre altera o artigo 15 do parágrafo único do artigo 16 do caput, inciso 4º, inciso 2, 3 e 4º e 5º do artigo 19. Revogar o inciso 1º do artigo 16, todos do regimento interno, definindo o período da eleição do segundo biênio e para estabelecer que a eleição da mesa seja decidida por voto aberto. Esta comissão, analisando a referida alteração, entende que não fere as técnicas gramaticais e constitucionais em vigor e manifesta um parecer favorável. Plenário das deliberações de Edmar Luiz Fusara, em 6/9/2016. Luiz Henrique Sanches Lima, presidente, José Pedro da Neve, relator, e João Batista Bozo, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 66 de 2016, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer número 066/2016, autoria Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres pares, a comissão se reuniu para exarar parecer quanto ao projeto de lei projeto de resolução de número 525/2016, que dispõe sobre altera o artigo 15 do parágrafo único, artigo 16, caput, inciso 4º, inciso 2, inciso 3, inciso 4º, inciso 5º do artigo 19, revogar o inciso 1 do artigo 16, todos do regimento interno, definindo o período da eleição do segundo biênio e para estabelecer que a eleição da mesa seja decidida por voto aberto. Esta comissão verificou que não fere as normas financeiras em vigor. Dessa forma, no que diz respeito e o aspecto que cumpre esta comissão analisar, somos de parecer favorável. Plenário das deliberações, Judismar Luiz Fusara, em 6/9/2016. Presidente, Ananias Pereira de Jesus, relator Marcos Vinícius de Carvalho e membro Claudina Jasque Felberg. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 525/2016, de autoria dos vereadores desta Casa de Leis. Projeto de resolução número 525/2016, autoria dos vereadores Rosa Maria de Souza Demarco, José Irineu Cardoso Ferreira, Marcos Vinícius de Carvalho, Paulo Adail Brito Pereira, Paulo Rogério dos Santos, Luiz Henrique Sanches Lima, Ananias Pereira de Jesus, Fábio Ferreira dos Santos, João Batista Rocha Bozo, Elias Josias da Silva, Claudina Jacques Felberg e José Pedro da Neve. Coloco em única discussão. Coloco em única votação. Presidente, é o projeto? Positivo. É o projeto de resolução número 525/2016, de autoria dos vereadores dessa Casa de Leis. Esse é o que trata, presidente, da mudança no regimento da eleição da mesa, que é o voto aberto? Não, esse projeto, ele se referencia ao voto aberto. Isso. Ele está separado, né? É porque a vereadora Rosa, ela fez algumas proposituras, ela fez em separado, né? Porque nós temos um outro projeto de autoria dela,
que trata da questão da reeleição da mesa, que não é este o projeto que nós estamos em discussão. É esse projeto junto? É esse projeto? Esse aqui faz o segundo biênio da legislatura correspondente. Eu gostaria que o nobre secretário fizesse a leitura De todo o projeto. do projeto de lei. Ok. Fica alterado no regimento interno da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, Rondônia, o artigo 10, artigo 15, o parágrafo único, artigo 16, caput, inciso 4º, inciso 2, 3, 4º e o 5º do artigo 19. Revogar o inciso 1º do artigo 16, definindo o período da eleição do segundo biênio e para estabelecer que a eleição da mesa seja decidida por voto aberto. As reuniões e a administração da casa serão dirigidas por uma mesa eleita em votação aberta, cargo por cargo, a cada 2 anos pela maioria absoluta dos vereadores. Artigo 48, inciso 1º do artigo 61 da LOA, Lei de Orçamento, e compor-se a do presidente, do vice-presidente, do primeiro e segundo secretário ela compete precisamente a votação para a eleição da mesa diretora para o segundo biênio. Proceder-se a partir de 2 meses do término do primeiro biênio da legislatura, correspondente parágrafo único. A convocação para a eleição que se trata, este artigo será feita de ofício do presidente a todos os vereadores, com antecedência mínima de 8 dias úteis. A eleição da mesa será feita em votação aberta, cargo por cargo, a cada 2 anos, pela maioria absoluta dos vereadores. Artigo 48 da LOA, revogando, inciso 1º, revogado, proibida a reeleição na mesma legislatura de qualquer dos membros da mesa diretora para o mesmo cargo. Chamada dos vereadores para manifestarem verbalmente seus votos, iniciando-se pelo cargo de presidente e o nome em que vota, após a proclamação do resultado pelo presidente para aquele cargo. Repete-se a mesma operação para o cargo de vice-presidente, e assim por diante, até concluir a votação, que findar-se com a escolha para o cargo de segundo secretário. A sua respectiva proclamação, realizada de segunda votação com os 2 mais votados, quando ocorrer empate, a maioria absoluta para a primeira e segunda votação, a eleição do mais idoso. Persistindo o empate em segunda votação, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as resoluções 458 de 2009 e 459 de 2009. Plenário das deliberações de Edmar Luiz Fusari, Pimenta Bueno, 8 de 8 de 2016. Rosa Maria de Macho, José Irineu Cardoso Ferreira, Marcos Vinícius, Paulo Adail, Paulo Rogério dos Santos, Ananias Pereira, João Batista Rocha Bozo, Claudina Jacques Felberg, Luiz Henrique Sanches, Fábio Ferreira dos Santos, Elias José da Silva e José Pedro das Neves. Presidente? Presidente. Coloco o projeto de resolução 525/2016 em única discussão. É única, né? Presidente, primeiro assim, eu gostaria de dizer que esse projeto, eu assinei ele, a vereadora Rosa me ligou por telefone, falou do projeto,
Porque o projeto ele não altera uma única coisa, ele altera um bocado de artigos e tal. E eu confesso que não tenho qualquer lembrança, mas não estou dizendo que a vereadora não falou, mas eu não tenho lembrança ao que se refere à reeleição da mesa. Porque eu sou absolutamente favorável a todas algumas mudanças que estão se colocando no projeto, mas eu sou absolutamente contrário ao impedimento da reeleição. Até porque não há amparo do ponto de vista do que está discorrendo no país inteiro a questão da reeleição. Eu sou absolutamente favorável. Se a Câmara entender que um presidente, ele tem e pode continuar uma segunda legislatura, né, o segundo biênio, isso não é nenhum problema. Agora, o que não podemos é agora travar a possibilidade de impedir que uma pessoa possa se reeleger. Eu concordo plenamente dos prazos, concordo da questão de que a mudança, né, de prazos aí estabelecidos, mas eu não posso concordar de forma que eu acho que como o projeto aqui está para uma votação única, né, eu acho que, como quase todos os vereadores assinaram o projeto, eu acho que nós temos que encontrar, também não sei se eu sou o único vereador que pensa dessa forma, né, mas eu aqui acho que não. Então, assim, faltou, talvez eu não entendi todo o conteúdo que a vereadora Rosa propunha naquele momento a apresentar. E por isso que falei, pode colocar meu nome. Mas eu sou absolutamente contrário, e se os vereadores entenderem que o projeto tem que ser votado dessa forma, aí eu quero que retire o meu nome do projeto. Né? Agora, se houver um entendimento aqui de que nós devamos alterar tão somente nesse ponto, eu permaneço com o meu nome no projeto. De forma que eu não quero me responsabilizar por algo que me contradiz meu posicionamento, inclusive ideológico. Eu não posso contradizer a esse entendimento meu, que é absolutamente ideológico. Eu sou contrário a essa, viu, vereadora? Somente a essa alteração neste artigo. Os demais eu sou absolutamente favorável. Senhor presidente, só a título de informação, no dia que a gente pensou em fazer o projeto, inclusive essa emenda aí não foi assim exclusivamente ideia minha, né? Quando eu coloquei em questão que o voto fosse aberto, né? Assim como aquele projeto que eu coloquei o voto aberto para a cassação dos vereadores, na época até queria que incluísse isso também, né? E quando eu comentei com o vereador Ananias e o vereador Paulo Danone, a gente estava até viajando a Porto Velho, aí o vereador Ananias sugeriu, por que não colocar não reeleição? E a questão também do prazo, porque a reeleição antes de completar os 2 anos, fica assim, muito prematuro, né? Então, a gente entrou no consenso. E quando eu fiz a ligação, eu fiz questão de ligar ao lado da secretária, Ana Cláudia, e ela está para confirmar, que eu fui bem clara. Eu liguei para todos os vereadores e eu coloquei realmente o que era o projeto. Então, eu respeito o vereador José Irineu. Talvez você não entendeu, mas o que eu coloquei, e fiz questão de ligar junto com a Ana Cláudia, porque para eu entrar com esse projeto, precisaria de uma quantidade de vereadores. Então, eu vejo assim, não obriguei ninguém a assinar o projeto, de maneira nenhuma. A gente vive uma democracia, eu respeito o nobre vereador, mas a minha justificativa, e eu tenho certeza que o vereador Paulo Danone e o Ananias, que foram os que deram a ideia, é que a reeleição não é que a gente quer dizer que vai ser uma ditadura, que não tenha democracia. Mas nós sabemos dos vícios que ocorrem numa Câmara. Nós sabemos disso, nós não somos criança, e a gente não está aqui
Eu, pelo menos, não estou dizendo que vai ser o meu último mandato. Quem sabe daqui 4 anos eu tenha vontade de sair e, quem sabe, seja reeleita. Mas esse projeto não é assim, não é um projeto demagogo e nem muito menos opressivo. Eu vejo assim, eu, como primeira secretária, e quando eu decidi pedir para sair da mesa, por minha livre e espontânea vontade, eu aprendi muito. Eu aqui, sentada aqui, aprendi mais, entendeu? Não sei se vocês perceberam que eu até, meu estado emocional, a minha maneira de verear, né, da vereança, mudou. Por quê? Eu vejo assim, quando você está lá em cima, você tem uma certa visão. Quando você está aqui, você tem mais tempo, até mesmo para você fazer os seus projetos. E nós sabemos que o poder, eu costumo dizer que o poder é como um chocolate muito gostoso, que mesmo você sendo proibido pelo médico de comer, você, na tentação, você acaba comendo. Então, a reeleição da mesa, nada contra a sua pessoa, Paulo Adair. Nada contra. Nosso projeto não tem nada a ver, a mesa não tem nada a ver nessa questão. Mas eu vejo assim, a mesa diretora, quando ela tem, vai haver a reeleição, o presidente quer ser presidente de novo. E um presidente por 4 anos, no meu entendimento, eu acho que é uma centralização de poder numa pessoa só. Eu acho que aqui tem que ser dividido, tem que ter mais participação. Eu vejo assim, não é que nós estamos proibindo, que é uma coisa, não é assim. Mas, puxa vida, 2 anos a Sheila, 2 anos o Paulo, 2 anos a Rosa, 2 anos o Henrique. É partilhar conhecimento, é partilhar esse poder, entre aspas. Porque, vocês já imaginaram, vamos pensar junto comigo agora, sem demagogia. 2 anos, Paulo Danone presidente. Beleza, em 2 anos ele pode mostrar do que ele é capaz, ele pode mostrar se ele é parceiro, se ele tem competência de dirigir essa mesa, se ele tem competência de realmente agrupar, se ele tem liderança. Beleza, passou os 2 anos, vamos colocar a Dina. Entendeu? Vamos colocar a Dina como presidente. Então, eu acho assim, 4 anos, gente, e nós sabemos que se não houver essa proibição, nós sabemos, nós não somos criança. O poder, ele é como um uísque, ele é como assim, um vinho para quem é alcoólatra. Vai, e aí é aquela conversação, e aquela coisa, e acaba. E se não tiver a reeleição, não, automaticamente vai ser partilhado esse poder, vai ser... E outra coisa, independente de A ou B que vai assumir a prefeitura, que seja A, que seja B, aqui são poderes, a gente está ligado, mas ao mesmo instante, a Câmara ela tem que andar com as próprias pernas, ela tem que ter idealismo. Então eu vejo assim, esse projeto, eu agradeço o Ananias por ter sugerido e o Paulo Danone. A minha sugestão foi de que fizesse só no 2º biênio, que não houvesse a votação antes. Aí eles que sugeriram, não foi sugestão minha, e eu acatei. É verdade ou não é verdade, Anania? Aí eu acatei. Ainda o vereador Ananias falou assim, Rosa, não tendo reeleição, aí pode ser até antes, que não tem problema nenhum, vai acabar esse tchan. Então, gente, eu peço encarecidamente, para vocês que assinaram o projeto, respeito a posição do vereador José Irineu, ele me falou isso antes, entendeu? Respeito, nossa, eu costumo dizer assim, é melhor você, a pessoa chegar para você e falar para você, do que votar e depois ficar falando assim, eu vou votar só porque eu gosto da vereadora Rosa, senão eu não ia votar. Não, eu acho que aqui não existe criança, aqui o que existe são vereadores, vê se você consegue achar aí.
são vereadores que pensam e que agem com maturidade, que sabem o que querem. Nós estamos num processo de reeleição. Esse projeto aí não tem nada a ver, entendeu? E eu vejo assim, gente, o Brasil está vivendo uma época em que a democracia, em que as coisas que são assim, muito fáceis, ela está assim, cada vez mais prejudicando. Nós estamos vivendo assim uma situação em que precisa haver mudanças radicais. Nós estamos vendo um cenário aí federal, gente, é alarmante o que nós estamos vendo aos nossos olhos. Então, esse projeto vem a somar, entendeu? Eu tenho certeza que a partir do ano que vem, essa divisão, 2 anos um grupo, 2 anos outro grupo, vai somar. A Câmara, esses vereadores que estão aqui, eu tenho orgulho de participar junto com vocês. Nós fizemos, até agora, um grande trabalho. Então, eu peço o voto de todos que assinaram esse projeto e aqueles que assinaram o projeto, mas resolveram não votar também, eu respeito, porque democracia é isso. É você ter coragem de colocar aquilo que você acredita e você ter coragem e respeito de respeitar aquilo que o outro acredita e que o outro pensa, a ação do outro. Agora eu quero deixar bem claro, por isso que eu não sou nenhuma criança, eu fiz questão de ligar ao lado da Ana Cláudia, eu coloquei, então, eu não botei nenhuma cordinha no pescoço de ninguém, mas mesmo assim, eu respeito aqueles que, não sei, né, se mudaram de ideia, mas eu ficaria muito feliz se vocês votarem nesse projeto. E também dizer, gente, que os projetos que a gente faz nessa casa não é uma coisa eterna, não. Muitas vezes a gente faz um projeto aqui, quando chega o ano que vem, o outro já faz uma emenda e muda, entendeu? Mas eu gostaria muito, eu gostaria que esse projeto fosse aprovado, porque eu acredito, eu acredito que essa casa, ela não há necessidade de centralizar poder por 4 anos na mão de uma pessoa só, de um grupo só. Senhor presidente, dona Rosa, é uma questão delicada. Eu assinei esse projeto também. E eu vou votar contra também. Eu analisando e pensando qual motivo, nesse momento, a senhora fazer um projeto dessa natureza, proibindo a reeleição. Que nós tivemos aqui o presidente Paulo, foi um presidente exemplar. Nessa Câmara, eu tiro o chapéu para ele. Tiro. Para a senhora fazer um projeto contra a reeleição, tem que estar baseado numa coisa errada que a senhora viu aqui dentro. Porque se não tiver uma coisa errada, não tem como basear um projeto dessa natureza nesse exato desse momento. A não ser que a senhora tenha alguma coisa do presidente que eu não estou sabendo. Agora, esse projeto contra a reeleição, ele só está sendo feito por causa da administração passada. E a administração passada, de eleição e reeleição, foi para daí. Para mim, foi um presidente exemplar. Tocou direitinho, está tocando direitinho, tocando redondinho a Câmara, não tem o que dizer. Então, não acharia um motivo de ter na hora. Porque a gente não faz uma lei quando tem uma coisa que é errada. Ah, não, se está errado, nós vamos fazer uma lei para não ter mais isso. Então, queria uma explicação. Por que essa lei nesse momento? É por causa do povo fazer uma coisa errada? Não é. Eu tenho certeza que não. Vereador, não tem fundamento. Vereador. Que a lei, a lei da reeleição ela é constitucional, tem no Brasil inteiro, no mundo, tudo. Vai ficar só o nosso município, então vereador, tem fundamento. Respondendo o seu questionamento, não vi nada de errado, mesmo porque fiz parte dessa mesa. E mesmo porque, o que eu saiba, o nosso presidente ele é candidato à reeleição, mas não quer dizer que ele vai voltar ou que ele vai ser presidente. Então, se eu faria um projeto para prejudicar, pensando de maneira nenhuma. Ao contrário, se houve alguém, a gente sabe muito bem qual foi o grupo que até tentou tirar o presidente da mesa, que não foi o meu caso. Esse projeto eu não estou vendo a mesa de agora,
Porque tanto é, eu fiz parte dessa mesa. E eu deixei bem claro, a ideia da não reeleição não foi minha, foi do Paulo Danone e do vereador Ananias, no qual eu acatei, concordei e falei, puxa vida, porque eu não pensei nisso antes. Então, quando a gente faz uma lei, não é só pensando no que a gente acha que é ruim ou que é bom, mas naquilo que a gente acredita. Então, eu tenho certeza que o vereador Paulo Danone, o vereador Ananias, há tanto tempo de experiência como vereador, chegou à conclusão de que aqui, nessa casa, se a coisa não for muito assim, é assim, porque se não tiver essa emenda para não haver reeleição, você pode ter certeza que vai haver presidente com 4 anos de mandato aqui. Agora, eu não tenho, para mim, eu nem sou vereadora o ano que vem, você está entendendo? Então, eu vejo assim, o senhor sabia muito bem quando o senhor assinou esse projeto. Não, eu assinei sabendo, eu assinei sabendo. Eu estou falando que eu assinei o projeto, então, mas eu estou me questionando, eu também vou fazer o questionamento. Por que a sua mudança? Se o senhor concordou e, de repente, o senhor não concorda mais. Algum motivo o senhor teve, então não cabe a mim... Não tenho motivo nenhum. Não cabe a mim, eu tenho que respeitar o seu desejo. Vereadora Dona Rosa, eu gostaria de... Eu não assinei o projeto, quero tirar uma dúvida. No mesmo mandato, a reeleição, ela é vedada, a reeleição no mandato, em 4 anos do vereador. Isso não significa, vereador Bozo, que se o Paulo Adail, que é o presidente atual, alguém dessa mesa aqui, se na próxima, agora em 2017, sair candidato, não tem problema nenhum. É vedada a reeleição dos 4 anos. É isso que eu entendi. Pois bem, é vedada a reeleição durante os 4 anos aos cargos da mesa. A reeleição dos cargos não significa que o vereador Ananias se reeleja na próxima eleição e que ele não se candidata como segundo secretário, ele pode muito bem ser o candidato a presidente. O Paulo Adail pode ser o secretário ou vice-presidente. Todos concorrem. É vedada a reeleição do mesmo no biênio. De 2, né, que são duas eleições no mandato de 4 anos. Então, essa lei, vereador Bozo, aqui não vai prejudicar ninguém, é uma lei que, por mim, é uma questão política, é uma questão organizacional da casa, e eu acredito que, por mim, os vereadores acharem, essa questão de Paula Daí, o presidente, o vice-presidente, para mim, qualquer um, inclusive se ninguém quis, né, montar alguma chapa e sair candidato, então, eu acho que não tem problema. A questão, a maioria concordar, eu não assinei o projeto, confesso que eu não li o projeto, mas é isso aí, não é, dona Rosa? É isso mesmo. Senhor presidente, como eu tive essa ideia, foi pensando e dar oportunidade para outro. Eu já tive oportunidade de ser presidente da Casa de Lei por 4 anos. Quero dizer para vocês ainda, certo? Porque o presidente eleito, com 1 mês, 2 meses, já faz outra eleição. Porque tem mais facilidade de reeleger. Agora, se o presidente cumprir os 2 anos, e a reeleição for no final do mandato dele, eu acho que poderia ter a reeleição. Mas o que acontece nessa Casa de Leis, 2, 3 meses depois da reeleição, depois da eleição, o presidente já convoca a reeleição. E no Congresso Nacional, lá não tem reeleição. O quê? Lá no Congresso não tem reeleição. Tem reeleição. Sempre muda. Tem reeleição. Tem reeleição, sim. Eu não lá tenho visto. Eu não tenho visto mesmo. Não tenho aqui, visto. Olha só, eu só acho uma situação aqui. Ou a gente faz as coisas por consciência política, ou a gente faz as coisas por imposição. O que está se construindo aqui é uma discussão de imposição. Veja só, eu e Dona Rosa pode até falar para o Bozo isso que ela falou. Agora, comigo não, porque eu não entendi dessa forma. Eu não entendi. Se eu tivesse entendido, eu tinha manifestado na mesma da hora.
eu não entendi que não se teria reeleição. Porque, na verdade, aqui ninguém empurra ninguém a conduzir um presidente para o outro mandato de outro biênio se não quiser. Por exemplo, se nós não quiséssemos ter o Paulo como presidente no segundo biênio, poderia perfeitamente não tê-lo feito. Nós podíamos ter sido eleger outra pessoa, mas a própria Câmara entendeu e deu um segundo mandato para ele. E nós somos obrigados, por acaso, a fazer isso nesse ano, por exemplo? Não, nós não somos. Então, assim, ó, o que nós estamos querendo aqui buscando é de uma certa forma, determinar, impor que não tenha eleição. A Câmara, lá no Senado ou no Congresso Nacional, tanto nas duas casas, tanto quanto a Câmara, quanto ao Senado Federal, existe sim, vereador Ananias. O que ocorre lá é que a disputa ela é severa. Então, aquele que foi presidente de um biênio, existe chapas para disputar o segundo biênio. Não existe eleição por conta disso. Não porque regimentalmente na Câmara dos Deputados não existe essa vedação. Não existe essa vedação. Então aqui o que eu quero colocar é o seguinte, eu acho também que a ideia de não postergar mandato, eu achei ela maravilhosa. Eu concordo plenamente com todo esse argumento da dona Rosa, que eu acho que tem que renovar. Mas isso tem que ser por uma consciência dos vereadores, e não por imposição. E o que está se fazendo aqui é querendo impor esse tipo de coisa. Então, assim, se esse projeto, se tem o entendimento de ir para a votação dele da mesma forma que está, eu quero retirar o meu nome, com toda a grandeza do mundo, dizendo o seguinte, eu não volto atrás, não se trata de voltar atrás, eu não estou voltando atrás. Eu não entendi, quando a vereadora me ligou, eu não entendi que se tratava do impedimento de se alguém ter a oportunidade, porque quem tem que dizer se o cara vai continuar no segundo mandato, somos nós. Se a gente entender que o cara foi muito bom como presidente do primeiro biênio, por que ele não pode ser no segundo? Qual o problema? Mas é a mesma coisa que nós podemos dar, por exemplo, uma prefeitura. Se o prefeito é candidato, ele é candidato, ganha as eleições, e 4 anos ele tem de mandato, é a população que determina se ele continua ou se não. Então aqui também podia prevalecer isso, a mesma coisa. É a Câmara de Vereadores que tem que entender. Eu não estou aqui dizendo por conta de que eu vou voltar ou não. Não sei nem se eu volto para essa casa ao ano que vem. Eu não sei nem se eu volto. Mas eu não quero aqui criar condições, situações para meus pares, seja lá quem for, vir aqui nessa Câmara, ficar aqui durante 4 anos. Eu não quero impor nada a ninguém que venha aqui para essa casa. Eu quero que deixe livre, que votem pela sua consciência. Se achar que tem que renovar, pois forma uma chapa, vote. Forma 2 chapas, 3 chapas, o tanto que for. É isso que nós temos, é por liberdade. O homem e a mulher têm que ter liberdade de fazer as coisas, e não por imposição. Zé Irineu, eu quero dizer uma coisa aqui, falei para a Rosa. Esse projeto passando, a próxima legislatura, se quiser, volta o que era. Volta o que era. Por quê? Porque na minha primeira legislatura, não tinha reeleição. Não tinha reeleição. Somente foi ter a reeleição na próxima legislatura, que, se não me engano, Luizinho foi o presidente. Mudou o regimento, naquele momento, foi mudado o regimento para ter reeleição. Luizinho foi eleito presidente da Câmara, com 2, 3 meses fez a reeleição. Foi reeleito. Então, se a próxima legislatura, os vereadores que vinham para sacar de leis, achar que tem que ter reeleição, vai mudar de novo aqui. Expliquei bem para a Rosa. Estamos mudando aqui hoje, se passar. Mas a próxima legislatura, se quiser mudar, muda de novo. Aí, no caso, teria que colocar alguma emenda nesse projeto com relação, se Paula Dail se elege presidente da Câmara e ninguém quer se candidatar a presidente da Câmara. E aí? Tem que ter uma emenda dizendo, salve em caso, eu não sei. Porque nós podemos criar um impasse. Senhor presidente, eu gostaria também de discutir o projeto. Eu, assim, na minha opinião, coloco em votação, e aquele vereador que achar que deve ou não, eu assinei o projeto junto com a vereadora Rosa também, parabenizo a mesma e os demais vereadores Ananias e Paulo
da NONE por ter sugerido esse projeto. E eu acredito assim, gente, que ninguém aqui foi forçado a nada, até porque ela pediu o voto para mim também. Eu vou votar nesse projeto de livre e espontânea vontade, conscientemente. O vereador que fala que não tem conhecimento, eu acho que ele deveria ter um pouco mais de conhecimento, deveria ler o projeto antes de assinar. Porque teve projeto nesta Casa de Leis que eu não assinei porque eu tinha conhecimento. Então, cada um tem muito bem tempo para ler, o projeto não é simplesmente em única votação sem leitura, teve leitura. Então, acho que cada um deve ter a consciência e votar consciente no projeto que achar necessário. Vereador Fábio, você não pode dizer isso não. Veja só, aqui, quando o projeto não foi assinado não, me ligaram por telefone, e quando falaram para mim da propositura, eu não entendi. E desde a leitura desse projeto, que eu falei com a dona Rosa aqui, desde a primeira leitura, eu falei, dona Rosa, eu assinei o projeto, mas eu não entendi que a senhora havia colocado a situação da eleição na mesa, porque foi por telefone. E eu disse para ela desde a leitura, e falei, o projeto, quando for discutido, eu vou debater isso. E aqui eu não estou dizendo que ninguém colocou corrente em mim não para votar não, para assinar não. Ninguém me obrigou não. O senhor disse imposição, vereador, não. O senhor disse imposição. Eu disse... O senhor está dizendo que ela impôs ao senhor, ela não impôs a ninguém, nenhum vereador. Não, vereador, você podia entender melhor as coisas. Eu não disse que é imposição nesse sentido. Eu disse que se a Câmara votar, entenda bem, entenda. Eu disse que se a Câmara votar, e esse processo passar, esse projeto passar, trata-se de uma imposição para não ter reeleição da mesa. Eu disse isso. Não estou falando nenhum momento quanto à questão que a dona Rosa impôs nada, não. O senhor poderia entender melhor antes de pronunciar tal coisa. Eu não disse isso. Se o senhor não está sendo obrigado, é só votar contrário e pronto, eu só disse isso. E eu não tenho problema nenhum se quiser levar a votação. Eu só pedi o seguinte, se for levar a votação dessa forma, eu quero pedir a retirada do meu nome do projeto. É só isso. Tranquilo. Eu aceito aqui, numa boa. Quantos projetos, durante quase 4 anos, eu fui vencido aqui nessa casa? Eu entendo perfeitamente isso. E sei respeitar a democracia, a maioria, quando as pessoas entendem. Eu sempre respeitei. Eu só não quero que seja votado dessa forma. E se for, eu vou retirar meu nome. É um direito que cabe a mim. Presidente. É só para dar um equilíbrio aqui, e para a gente dar uma continuidade, o artigo 177 do regimento da Casa diz assim: as deliberações do plenário serão tomadas por maioria absoluta, 7 de 13, por maioria simples, de 13, por 2/3, 9. E por 2/3 dos vereadores presentes na casa. A maioria absoluta diz respeito à totalidade dos membros da casa, da Câmara, e a maioria simples dos vereadores da sessão. Eu estou falando isso porque o procurador informou aqui o seguinte, no parecer dele: de acordo com o artigo 166, parágrafo 1º do regime interno, os projetos de resolução terão votação única. Sendo assim, a matéria deve ser apreciada em única votação e, para ser aprovada, precisa do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 177. A maioria absoluta... Mas é os membros presentes, né? Só um momentinho, não, vereador. A maioria absoluta 7 vereadores? Não existe 2/3, presidente, é a maioria absoluta. Exatamente. De 13 teria que ter que ser 7 votos. Exatamente. Então, é uma discussão que está aqui no plenário, e eu vou colocar em votação, mas quero deixar bem claro uma coisa aqui. Eu estou presidente por 4 anos e passei esses 4 anos tranquilos, sem nenhum problema de qualquer que seja o deslize, pelo menos eu não percebi.
e, em momento algum, pensei em cometer qualquer ilícito nessa casa. Não que eu me recorde, se eu cometi inconscientemente e ainda não descobri. Só quero deixar claro, para não ficar nenhuma dúvida, de que depois, ao final dos 4 anos, entenda-se que esta presidência fez alguma coisa, que foi comentado há pouco tempo, que agora descobriu-se que houve, e que para evitar esse problema lá na frente tem que cortar do meio. Não é nada disso não. O que o ex-presidente está saindo daqui é com 3 processos pendurados no CPF, não por mim, mas pelos outros, e várias intenções de me penalizar aqui que ocorreu no mandato, inclusive pedido de prisão por coisas que eu não cometi, tá? E que posteriormente foram, de certa forma, esclarecidas, tá? Não porque eu tenha no ato da presidência tomado ou tido alguma atitude que viesse de encontro com a retidão das pessoas. Mas eu vou colocar aqui, eu estou esclarecendo porque senão vai parecer que essa matéria é um problema que se criou em função do mandato de 4 anos. Só que questão de ordem, senhor presidente. Só um momentinho, por gentileza, vereadora Rosa. Existe, sim, em todas as assembleias legislativas, me parece que menos no Rio Grande do Sul, nas câmaras lá do Rio Grande do Sul, que não existe reeleição. Mas no restante do país, todas as câmaras que queiram pode ter reeleição e pode também não ter reeleição. No Congresso Nacional tem reeleição tanto na Câmara Alta como na Câmara Baixa. É normal. Agora, cabe ao plenário decidir o que quer realmente que seja praticado na Casa de Leis de sua cidade. Tá? O Ananias falou uma coisa aqui, e nós todos sabemos disso, não precisa repetir, que é chover no molhado, que você altera agora, e lá na frente a próxima Câmara pode alterar novamente. Isso é verdadeiro. Mas para evitar a continuar a discussão, até porque daqui a alguns minutos eu vou pedir para me afastar, pedir licença para sair, eu gostaria de colocar em votação, e os colegas que entenderem aprovar o projeto, que vão votar favorável. E se for aprovado, automaticamente a secretária já tira o nome dos vereadores que assim pediram para retirar, que é um direito também desse pedido. Isso é normal numa casa onde é democrática. Tá? Se me permitirem, eu gostaria de colocar em votação para que a gente avançasse, porque essa discussão não vai chegar a um consenso. E o que vai chegar no consenso é o voto aqui apresentado por cada vereador. Ok, então, pessoal? Corte a discussão, eu vou abrir mão da minha discussão, que eu não discuti o projeto, e eu falo no voto, aí eu justifico o meu voto. Senhor presidente, só um minutinho. O parecer do jurídico é maioria absoluta, né? Verifica aí. Maioria absoluta, né? No caso do projeto de resolução, são, como nós estamos em 13, 7 votos aprova a resolução. Mas não está a maioria absoluta aí? Encerra Maioria a discussão, absoluta é 2/3. 12, Não é matéria simples. Encerra a discussão, presidente. Bota em votação e depois nós temos o resultado. Eu só gostaria de Maioria pedir. absoluta? Eu só gostaria de pedir que retire meu nome do projeto. Não, O meu também, pode tirar o meu também. Retire meu nome. positivo é um direito do vereador que seja retirado. Na ata já vai constar no vereador. E se for aprovado o projeto de resolução, ao final já não constará mais o nome dos vereadores que queiram ter os seus nomes retirados. Senhor presidente, só Eu quero colocar... Né? Não, só um minutinho. A votação é maioria simples ou é maioria absoluta? Pois é a maioria absoluta. É 2/3. Nós estamos em 13. É 2/3. A maioria absoluta é 7 votos. A maioria simples é quando, do que existe na Câmara, você tem a maioria. Pelo menos é o que diz aqui no parecer do procurador e é o que está no regimento da casa. Tá? Mas eu quero aqui iniciar a votação. Consulto o voto do vereador Marquinhos. Favorável. Consulto o voto da vereadora Dina da Madeirão.
Favorável, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Bozo. Justificar meu voto. Eu assinei, mandei tirar, porque hoje na discussão analisando, eu vi que o projeto é questionado alguma coisa desse mandato. Então, como eu não tenho nada contra o senhor, eu voto contrário ao projeto. Consulta o voto do vereador Elias. Presidente, eu quero justificar meu voto, como eu tinha dito, eu não entrei na discussão e realmente a vereadora Rosa nos procurou e parte do projeto eu realmente concordei. Depois que eu assinei o projeto, tinha entendido a questão da reeleição, falei com a vereadora Rosa e, na verdade, eu sou favorável que haja a reeleição, né? Até porque a vereadora Sheila, por exemplo, colocou uma situação, se nenhum candidato quer ser candidato e o presidente quer se reeleger, não fica impedido, entendeu? Então é uma situação assim, e como pode mudar, não vai mudar muita coisa. De repente nós fazemos uma mudança aqui, na próxima legislatura, de repente eu posso estar lá também, que estou batalhando para isso, e eu vou ter que votar contra um voto que eu dei agora. Então, assim, eu sou favorável à reeleição, sou favorável a alguns itens do projeto, aonde coloca o voto aberto, né, sem dúvida nenhuma, mas não tirar o direito de o próprio presidente poder disputar uma reeleição. Isso não tira o direito de outros também disputar. Isso não tira o direito. Não vejo assim. Então, assim, eu vou votar contra por esse motivo, porque parte do projeto eu sou favorável, mas é um projeto só, não tem como desmembrar, então eu sou contra o projeto. Consulta o voto do novo vereador José Irineu Cardoso. Faço-me as palavras do vereador Elias. Eu sou contrário também por essas razões. Consulta o voto do vereador professor Fábio. Sou favorável, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Pedrinho da Ciretran. Senhor presidente, acho que é uma coisa muito simples a gente ficar discutindo tanto, até porque quem for reeleito, eleito primeiro, se quiser mudar, muda, não tem problema nenhum, é uma coisa simples. Então eu já dei a minha palavra para a vereadora Rosa, eu não gosto de voltar atrás, então meu voto é favorável. Consulta o voto da vereadora Rosa. Favorável. Consulta o voto do vereador Paulo. Favorável. Consulta o voto da vereadora Sheila. Senhor presidente, eu vou, apesar de ter ficado esse questionamento com relação a não sair alguém candidato, como que fica, mas eu acho que deixa isso aí para a próxima legislatura, vou votar favorável com a maioria. Favorável ao projeto de resolução. Consulta o voto do vereador Ananias. Senhor presidente, primeiramente eu quero te parabenizar pela condução dessa casa, certo? Quando fui presidente, as 4 contas desse poder foi aprovado, mas infelizmente já o próximo presidente cometeu alguns delitos e acabou me envolvendo. Eu nem presidente dessa Casa de Lei era mais. Foi se criando cargos comissionados e resultou naquele processo que Vossa Excelência recebeu. E eu fui processado. Tive que gastar dinheiro com o advogado, estou gastando em Porto Velho para me defender. Se fosse hoje, se me desse a presidência de graça, eu não queria. Para começar, o presidente dessa Casa de Lei só tem responsabilidade, o salário é o mesmo do vereador, só tem mais poder, só isso. Então, dessa forma, presidente, eu estou te parabenizando, porque pode haver um pensamento que nós deu essa ideia, porque o senhor foi péssimo presidente. Eu sempre, nos 4 cantos que eu falei por aí, às vezes te defendi, de o senhor estar cumprindo uma ordem judicial. Se nós, no passado, tinha 1 ou 2 assessores, hoje não tem nenhum assessor, mas é porque você está cumprindo a ordem judicial. Às vezes as pessoas não entendem, mas se o senhor não cumprir isso, ia pagar um preço alto depois. Então, o senhor conduziu essa casa com transparência, com respeito a todos os vereadores, discutindo os projetos. Então,
O senhor, para mim, foi íntegro. Meu voto é favorável. O projeto de resolução foi aprovado por 8 votos favoráveis, 3 contrários e uma ausência. Só para me esclarecer aqui que 3 mandados de segurança têm meu CPF é relativo ainda aos vereadores que saíram dessa casa. Não é nada que deponha contra mim. Está lá no meu CPF, consultei, está lá, está previsto cair até o final do ano, sai do meu CPF. Senhor presidente, solicitar que a próxima votação seja em bloco. Atendendo a uma solicitação da vereadora Sheila, em sendo concordado, ela pede que os próximos projetos sejam votados em bloco, aqueles que não tiver discussão. Os vereadores que for favorável, que permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Então fica acordado as próximas votações. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do que dispõe o projeto de lei número 2573 de 2016 do Executivo Municipal. Projeto de lei número 2573/2016. Autoria Poder Executivo Municipal. Assunto: disciplina o uso de caçambas estacionárias nas vias e logradouros público para recolhimento de entulhos, proveniente de obra particular e da outras providências. Coloco em segunda votação. Aliás, coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário que faça leitura da proposta de emenda à lei orgânica do município, número 23 de 2016, de autoria dos vereadores desta Casa de Leis. Esse aqui, esse? Sem emenda, nós votamos aqui já? Proposta de emenda de lei orgânica do município número 023/2016. Autoria vereadores Rosa Maria de Souza Demache, José Irineu Cardoso Ferreira, Marcos Vinícius de Carvalho, Paulo Adair Brito Pereira, Paulo Rogério Santos, Luiz Henrique Sanches Lima, Ananias Pereira, Fábio Ferreira dos Santos, João Batista Boas Rocha, Elias Josias da Silva, Claudina Jacques Felberg e José Pedro da Neve. Assunto: altera o artigo 48 para estabelecer que a eleição da mesa seja decidida por voto aberto. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes a essa sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 78, 2016, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer número 078/2016. Autoria: Comissão Permanente de Justiça e Redação. Senhor presidente, nobres pares, a comissão se reuniu para examinar parecer quanto à emenda modificativa número 020 de 2016 ao projeto de lei de número 2577/2016, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Pimenta Bueno, Rondônia. A referida emenda altera o artigo 3º, reduzindo para R$ 6.000 o subsídio dos secretários municipais, diante da atual conjuntura econômica que passa o país. Portanto, esta comissão manifesta parecer favorável, uma vez que não fere as técnicas gramaticais e constitucionais em vigor. Plenário de deliberações de Mar Luiz Fusari, em 21/9/2016. Luiz Henrique de Sanches Lima, presidente. José Pedro da Neve, relator. João Batista Bozo, membro.
Coloca em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 69 de 2016 de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer número 069/2016, autoria Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres pares. Reunidos para exarar parecer quanto à emenda modificativa número 020/2016 ao projeto de lei número 2577/2016, que fixa subsídios do prefeito e vice-prefeito e secretário municipais de Pimenta Bueno, Rondônia. Referida emenda altera o artigo 3º, reduzindo para R$ 6.000 os subsídios dos secretários municipais, diante da atual conjuntura econômica que passa o país. Verificamos que atende às técnicas orçamentárias e financeiras em vigor. Desta forma, no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, somos de parecer favorável à emenda. Plenário das Liberações, Josimar Luiz Fusari, em 21/9/2016. Ananias Pereira Jesus, presidente. Marcos Vinícius de Carvalho, relator. Claudina Jasperberg, membro. Coloca em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do que dispõe a emenda modificativa número 20 de 2016, de autoria dos vereadores desta Casa de Leis. Emenda modificativa 020/2016. Assunto: modifica-se o artigo 3º do projeto de lei número 2577/2016. O subsídio mensal dos secretários municipais serão fixado em R$ 6.000. Plenário das Liberações, Josimar Fusari, Pimenta Bueno, Rondônia, 16 de setembro de 2016. Coloca em discussão. Coloque em única votação. Os vereadores que foram favoráveis, que permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes à sessão. Solicito ao senhor secretário que faça leitura da redação final do projeto de lei número 2577/2016, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Redação final ao projeto de lei de número 2577/2016, de 26 de setembro de 2016. Fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário municipais de Pimenta Bueno. O subsídio mensal do prefeito municipal de Pimenta Bueno para vigorar na 9ª legislatura para a gestão 2017 a 2020 fica fixado em R$ 16.400. O subsídio mensal do vice-prefeito de Pimenta Bueno será de R$ 11.200. O subsídio mensal dos secretários municipais será fixado em R$ 6.000. O prefeito, o vice-prefeito e os secretários terão direito ao 13º subsídio, observando o disposto do artigo 19, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar de número 101 de 2000. Disposições em contrário. Plenário das Liberações, Josimar Luiz Fusari, Pimenta Bueno, Rondônia, 26 de setembro de 2016. Luiz Henrique Sanches, presidente. José Pedro da Neve, relator. E João Boas Rocha Boas, membro. Coloca em segunda votação. Aliás, coloca em segunda discussão. Coloca em segunda votação. Os vereadores que foram favoráveis, que permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes a esta sessão. O que se fez aqui foi aprovar o mesmo valor que hoje já se pratica no município, ou seja, não aumentou o salário de vereador, nem de prefeito, nem de vice-prefeito, nem de secretário, permaneceu o mesmo. Só para esclarecer, solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer número 79, 2016, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer de número 079/2016, autoria Comissão Permanente de Justiça e Redação. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para exararmos parecer quanto ao projeto de lei de número 2579/2016 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.128.000
981,56, destinado a suplementar a Secretaria Municipal de Saúde. Verificamos que atende às técnicas gramaticais e constitucionais em vigor. Estamos dessa forma em condições de ser aprovado, razão em que manifestamos parecer favorável. Plenário das Deliberações, Judismar Luiz Fusari, em 21/9/2016. Luiz Henrique Sanches Lima, presidente. José Pedro das Neves, relator. João Batista Rocha Boas, membro. Coloca em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer 22/2016, de autoria da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer número 022/2016, autoria da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para exararmos parecer quanto ao projeto de lei de número 2579 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.128.081,56, destinado a suplementar a Secretaria Municipal de Saúde. Verificamos que atende aos aspectos que cumpre esta comissão, analisar, portanto, manifestamos parecer favorável. Plenário das Deliberações de Mário Luiz Fusari, 21/9/2016. Fábio Ferreira dos Santos, presidente. Elias Josias da Silva, relator. Paulo Rogério Ferreira dos Santos, membro. Coloca em discussão. Eu solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer número 70/2016, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer de número 070 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para examinar o parecer quanto ao projeto de lei de número 2579/2016 do Projeto Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.128.981,56, destinado a suplementar a Secretaria Municipal de Saúde. Verificamos que não fere as normas orçamentárias e financeiras em vigor. Dessa forma, no que se diz respeito ao aspecto que cumpra esta comissão analisar, somos de parecer favorável, por estar em condições de ser aprovada. Plenário das Deliberações, Judismar Luiz Fusari, 21/9/2016. Ananias Pereira Jesus, presidente. Marcos Benício de Carvalho, relator. Claudina Jasque Felberg, membro. Coloca em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do que dispõe do projeto de lei número 2579/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei de número 2579/2016. Autoria Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.128.981,56, destinado à suplementação da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Senhor presidente, tendo em vista que esse projeto é um projeto que veio de urgência urgentíssima, também aqui tem folha de pagamento de funcionários, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse a plenária, nós votamos esse projeto em única votação. Atendendo ao pedido do vereador Ananias, eu quero consultar o plenário para que o projeto de lei 2579/2016 seja votado em única votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Então, o pedido do vereador Ananias foi aprovado por unanimidade. Consulto aqui o plenário pela aprovação do projeto de lei 2579/2016 em única votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes a esta sessão. Eu quero aqui lembrar aos presidentes, aos membros das comissões, que
nós temos 2 sessões ainda para votarmos a LDO e o PPA, ou o PPA e o LDO. Então precisa se reunir para discutir, pois vou colocar em primeira votação na próxima sessão e vou colocar em segunda votação lá pelo dia 15, ou um pouco antes, nas 2 sessões seguintes. Então, quero aqui que os nobres pares se reúnam para discutir o PPA e a LDO. Fica aqui a minha sugestão e o pedido aos membros das comissões. Presidente, pela ordem, até eu concordo com o senhor. Seria bom que nós tínhamos que discutir aquele PPA, o orçamento. É muito importante que nós consiga ver se nós achamos um mecanismo de nós incluir um aumento de ticket de alimentação. Na verdade, não é matéria financeira, mas nós tivemos que devolver o prefeito e chegar à conclusão, para que seja incluído um aumento de ticket para aquele povo do efetivo, porque até agora tem 6 anos e eles nunca receberam. Então vamos ver o que nós podemos ajudar nessa parte para que seja incluído no orçamento, porque se não incluir no orçamento, não vai ter esse aumento de ticket. Eu gostaria como eu só estou lembrando, eu pediria que durante o decorrer da semana, que as comissões então fizessem isso, mas que nós discutíssemos isso agora, porque é um projeto que ainda nem veio para discussão. Só relembrar só. Beleza, posição, mas nós vamos... Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 80 de 2016, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer 080/2016, autoria Comissão Permanente de Justiça e Redação. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para exararmos parecer quanto ao projeto de lei de número 2580/2016 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por recurso vinculado à receita no valor de R$ 126.208,76, destinado a suplementar dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Verificamos que atende às técnicas gramaticais e constitucionais em vigor, estando desta forma em condições de ser aprovado, razão em que manifestamos parecer favorável. Plenário das Deliberações, Judimar Luiz Fusari, em 21/9/2016. Luiz Henrique Sanches Lima, presidente. José Pedro da Neve, relator. João Batista Rocha Boas, membro. Coloca em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 71/2016, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer 071/2016. Autoria, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres pares, reunidos para exararmos parecer quanto ao projeto de lei de número 2580/2016 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por recurso vinculado à receita no valor de R$ 126.208,76, destinado a suplementar a dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Verificamos que não fere as normas orçamentárias e financeiras em vigor. Dessa forma, no que diz respeito a aspectos que cumpre esta comissão analisar, somos de parecer favorável por estar em condições de ser aprovada. Plenário das Deliberações, Judimar Luiz Fusari, em 21/9/2016. Ananias Pereira de Jesus, presidente. Marcos Vinícius de Carvalho, relator. Claudina Jacques Felberg, membro. Coloca em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do que dispõe o projeto de lei 2580/2016, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei de número 2580/2016, autoria Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por recurso vinculado à receita no valor de R$ 126.208,76, destinado à suplementação à dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo e da outras providências. Senhor presidente, esse projeto também está em primeira votação e veio também urgência urgentíssima. Se tratar de construir, reformar e ampliar a estrutura para a gestão do meio ambiente. Aí gostaria que Vossa Excelência consultasse também a plenária sobre nós estar votando essa matéria em única votação, esse projeto.
Vereador Ananias, só repita para mim, reformar o que do meio ambiente? Construir, reformar e ampliar estruturas para a gestão do meio ambiente. Vou ler aqui a justificativa. Eu só quero pedir como já foi feito chamado regimental, eu quero pedir licença para me ausentar e transfiro a condição de trabalho à vereadora Dina, pois eu preciso tratar de um assunto particular. Por gentileza, é o último projeto que está em discussão, tá? Vereadora Sheila. Presidente, você passou para a Dina. A vereadora Sheila, aliás, desculpa aí, tá, gente? Desculpa, Celção, eu estou trocando aqui Quero constar a plenária. Eu vou ler aqui a justificativa, Elias. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia. Considerando as exigências legais emanadas da Lei Federal número 4.320, de 64, sendo a presente proposta um instrumento fundamental à nossa política administrativa para exercício de 2016, encaminhamos essa Igreja Casa de Leis para apreciação dos nobres edis o projeto de lei de número 1953 do Gabinete do Prefeito de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a abertura de crédito adicional especial por recurso vinculado à receita para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Turismo, SEMAGRE. Considerando a necessidade, o projeto de lei de 1037, elemento de despesa, fonte do recurso 10.000, cujo objetivo é complementar valores para obras e instalações, em especial para barracão destinado à compostagem, que atenderá o corte de grama e poda de árvores através de recursos vinculados à receita liberado pelo Ministério Público para projetos ambientais apresentados e aprovados. Solicitamos ainda a votação com urgentíssima, por se tratar de recurso destinado a projetos ambientais. Na oportunidade, nós colocamos à disposição dos nobres vereadores para dirimir qualquer dúvida que possa advir do citado projeto. Foi um recurso liberado pelo Ministério Público. Aí tem 10.000 de contrapartida. Não, secretário Ananias, justificou melhor, porque na verdade até aqui está a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, nem se trata de Secretaria de Agricultura, mas é claro que é Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. E quando se fala de poda de árvores, espero que seja para atender, inclusive, um pedido que eu fiz, cobrado pela população ali, não sei se entra isso, a Carlos Gomes, as árvores ali, né, está realmente enfeiando aquela rua, e o pessoal está assim, cobrando realmente. Eu fiz um documento, uma indicação pedindo que fosse feito. Estou vendo esse projeto pedindo a liberação desse recurso e espero que seja para isso também. Não é só para a Carlos Gomes, é para toda a cidade de Pimenta Bueno. Vereador Marquinho, mas estou colocando justamente que é uma necessidade, né, e aonde eu fui mais cobrado foi justamente ali, porque há uma rua principal, uma rua, né, com muitas árvores, e está há muito tempo sem fazer essa manutenção, né, nessas árvores, e precisa realmente ser feito. Eu consulto os nobres vereadores se concordam em única votação o projeto. E os vereadores que... Já foi pedido, já, né? Não foi... Eu estou consultando se os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade entre os presentes, coloco em única votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. O projeto foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Sem que tenha mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão e convido a todos a se fazerem presentes
na próxima sessão ordinária, que será realizada em 9/10/2016 ou extraordinariamente, se necessário.